Olá, alunos do 8º ano. Hoje, então, iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Você vai anotar aí o conteúdo, né? No caso, os conteúdos relacionados, que são identificar os elementos da linguagem verbal e de outras linguagens e também a composição dos gêneros jornalísticos. Coloque a data que você está realizando esta atividade. Questão número 1, leia os textos abaixo com atenção. Então, nós temos o primeiro texto, eu vou colocar de uma forma maior para entendermos. Você também pode possuir Monarch, a soberana das bicicletas, material de primeira, acabamento esmerado, cores lindas e duradouras, tradicional qualidade sueca. Monarch é a preferida do Brasil. Nós lhe facilitamos o pagamento. Indústria e Comércio Bonfim. O texto 2, Black Friday, Calói Estrada, Hansing, 20V, que tem a ver com a questão das marchas, Tiagra, Garfo, Carbono. Nós temos aqui de R$ 4.799 por R$ 3.799 à vista, ou R$ 4.050 em até 12 vezes sem juros. E nós temos o contato do WhatsApp. Letra A. Qual a diferença entre os dois anúncios? Então, você vai observar o que o anúncio 1 trouxe e que o anúncio 2 trouxe. Você pode colocar, por exemplo, esses dados aqui na questão e também pode estar falando do tipo de linguagem utilizada, pode colocar também questões sobre a ilustração. Letra B. Com que objetivo eles foram produzidos? Eu vou trazer aqui um pequeno vídeo para você se basear para responder essa questão. Então perceba, o gênero anúncio está presente na nossa vida em diversas modalidades. E é importante que a gente saiba ler esses textos, até porque quando alguém está por trás desse anúncio, esse alguém está tentando propagar, transmitir alguma ideia para a gente. E essa ideia pode influenciar o nosso comportamento, influenciar as nossas opiniões. E se você não souber ler e interpretar esses textos, você pode ser influenciado de forma negativa. Então é sempre muito importante pensar quais são as estratégias, quais são os objetivos, por que a pessoa construiu o anúncio desse jeito, qual é a ideia que ela quer transmitir. Quando você domina esse formato do gênero, você também se torna apto para escrever textos desse tipo. E você pode brincar com essa criação de anúncios na escola para criar a propaganda de um evento que você vai fazer, de uma feira de ciências, de um projeto educativo. Ou seja, a gente pode utilizar esses recursos proporcionados pelo gênero anúncio para construir textos bem criativos e bem interessantes no ambiente escolar. Quando a gente pensa na publicidade, na propaganda, a gente pensa em áreas que tentam vender ideias, transmitir informações, propagar ideias. Essas ideias, muitas vezes, têm um sentido ideológico, têm um sentido político, têm um sentido religioso, têm um sentido comercial. Ou seja, às vezes o que aparentemente parece uma celebridade simplesmente falando do produto que ela utiliza para lavar os seus cabelos, nem sempre essa informação ela vem à toa. Essa celebridade tem um contrato com uma marca, logo ela divulga essa marca, ela ganha dinheiro em cima disso, essa informação chega até você. Ou seja, já começa a se transformar não apenas numa mensagem qualquer, mas numa mensagem com um valor, com uma tentativa de convencimento. Voltando aqui no material, a letra C. A que público se destina cada um dos anúncios? Você pode falar, por exemplo, a idade, não é, dessas pessoas. Você pode trazer informações que estão lá no anúncio para justificar, porque aqui no espaço nós temos essa possibilidade. Letra D. Qual dos anúncios elege um público mais juvenil? Por quê? Você já sabe qual é a resposta, não é? Então, coloque o porquê e coloque também essa justificativa a partir das palavras que estão expostas no anúncio. Letra E. A quais marcas os anúncios se referem? Só você voltar aqui no nosso texto e você vai identificar aqui as marcas, tá? São duas marcas famosas. Continuando aqui, letra F. Quais os recursos utilizados nos anúncios para chamar a atenção do leitor? Então, você vai observar a relação do preço, da imagem. Então, você pode voltar, não é, nos textos e ir colocando essas questões.
Número 2. Lê a entrevista com atenção e responda. Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor. Martinho da Vila é autor vulcânico. Seus 11 livros, de infanto-juvenis a romances, são para ele tão vitais quanto os 48 discos lançados desde os anos 60. Garante que costuma criar um álbum de canções como se escrevesse um livro e recomenda que todo mundo tire um dia da semana para ouvir as faixas de um bom CD, só para ler as letras. Nesta entrevista, Martinho comenta a relação do samba com a língua portuguesa, seu carinho pela lusofonia e seus processos, e no caso aqui está no singular, né, e seu processo criativo de carpintaria literária. Você que não conhece Martinho da Vila, eu estou aqui no site Wikipédia, nós temos a foto, com certeza você já deve ter visto ele na televisão, e aqui falando, né, sobre a sua vida, né, que ele é cantor, compositor, escritor e músico brasileiro. Vamos para a entrevista. Qual a importância de ter a obra revistada por artistas tão variados? Para um compositor, é uma honraria muito grande. Gostei mais do projeto, sinceramente, porque é muito importante para o samba e não só para mim. Em quase todos os projetos do gênero, em geral, se faz algo muito transado, mas o samba sempre fica para o final. O samba nunca teve um produto como esse, tão bem feito, tão bem armado. O samba carioca tem uma maneira própria de lidar com o uso das palavras. A letra do samba é como poesia. Naturalmente, está bem ligada às palavras. O compositor, que é bem cuidado, prima pela língua. Enriquece a língua porque quando vai compor, fica buscando palavras para não ficar repetitivo. Fazer letra é mais difícil do que a música, inclusive. Volta e meia, o poeta, o compositor, redescobre uma palavra e até cria palavras. Esse é o caso de Requinguela e Kizomba, que estão na minha obra. Não existiam no dicionário brasileiro. Há liberdade maior no manejo da língua ao se escrever uma letra de música do que um livro? Nas canções é mais complicado, porque temos de resumir uma ideia e um tema. Para fazer um samba enredo, há um tema e é preciso resumir aquilo em poucas linhas. Ele não pode ser demasiadamente grande. A música tem um limite já determinado. Não há uma canção de 2 folhas, de 30 linhas, risos. Na literatura, há mais liberdade. O livro não tem um limite. Pode escrever um pouco, voltar, reescrever, trocar. É muito mais trabalhoso, mas há responsabilidade maior com a literatura. Na música, embora o compositor tenha um compromisso com a língua, com a ideia, com a verdade e a cultura, há muita responsabilidade. Ela é vista como algo de artista para ser cantada. Às vezes a pessoa não gosta muito da letra, mas da melodia. O livro não. O compromisso do escritor é muito grande, porque é algo que fica para sempre e que será consultado e reeditado. É complicado a literatura, é dolorida, quer dizer, é dolorido escrever, risos. Então temos aqui a letra A. Sobre o que trata a entrevista? Então aqui está muito fácil, né, responder essa questão. Você pode voltar na leitura ou até ouvir aqui o que eu acabei de ler. Letra B. Na entrevista, como o entrevistado foi apresentado? Então você vai voltar no texto, né? Nós temos aqui algo inicial, então você vai, a partir dessa marcação, responder. Letra C. A quem se destina essa entrevista? Então você vai colocar, né, se é um adulto, se é pessoas que apreciam aí esse cantor, não é? Que é o Martinho da Vila. Então você vai colocar e também justificar com partes do texto. Letra D. Qual a contribuição e relevância, né, quer dizer, dessa revista para a sociedade? Então, você vai voltar aqui e vai olhar a referência, né? Nós temos aqui a revista lingua.ol.com.br e aí você vai responder qual é a contribuição
e a relevância, tá, para a sociedade em relação a essa ideia, tá, da literatura. Você pode trazer um trecho do texto para responder a letra D. Nós vamos continuar aqui, questão número 3. Leia os textos a seguir e indique os objetivos do anunciante. Então, nós temos aqui, ela ainda tem uma vida inteira pela frente. Então, nós temos uma imagem aqui, é uma menina, né, que está sem cabelo, e aqui, né, nós temos ela toda arrumadinha. Então, nós já imaginamos aí o assunto tratado, e aí na continuação da leitura, nós temos esse entendimento. Sua doação é importante na cura do câncer infanto-juvenil. Depois nós temos um outro anúncio, fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência, procure o conselho tutelar ou Disque 100. Então, nós temos aqui um outro anúncio. É interessante vocês olharem a referência também para responder as questões. Então, aqui, né, vocês vão indicar o objetivo do anunciante. Qual o objetivo do texto 1? Qual o objetivo do texto 2? Você vai colocar e pode trazer trechos também para justificar essas ideias, tá ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Uma boa semana e um grande abraço.